Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter, voltando, pessoal, após a classificação do Inter na Libertadores, para a gente falar sobre novidades, porque teve treino à tarde no CT Parque Gigante e tem uma imagem muito emblemática e que faz o torcedor ter esperança, e você vai ver aqui no canal. Também vamos falar sobre contratações e como o Inter pretende viabilizá-las, a estratégia do Internacional no mercado de transferências, o Inter que vai sim contratar, e a gente vai falar sobre isso. Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e bora, sem mais delongas, falar de Inter. Vamos lá, pessoal, vamos falar do Internacional que se reapresentou nesta tarde no CT Parque Gigante, atividade aberta para a imprensa. A gente teve acesso a pequena parte do início da atividade, mas tivemos a condição de acompanhar algumas informações muito importantes. E eu quero começar esse vídeo aqui mostrando para vocês algumas imagens da atividade desta tarde, que contou com a participação do zagueiro Gabriel Mercado. Sim, não é uma novidade que o Mercado está de volta, o Inter já havia divulgado que ele já estava trabalhando com bola, mas mesmo assim, ver a imagem é diferente. Tu ver o Mercado treinando, ver ele jogando com bola, se movimentando, orientando os companheiros, é uma imagem diferente. Então deixo aí para vocês imagens exclusivas de Gabriel Mercado no treinamento desta tarde do Internacional. Tá aí o Mercado orientando, desarmando, ajudando na saída de bola, dando passe, dando lançamento. Esse é o Gabriel Mercado que o torcedor do Internacional se acostumou a ver, principalmente na última temporada. Ele fazia um grande ano, uma retomada com o técnico Roger Machado, mas teve a grave lesão no joelho, lesão de ligamento cruzado anterior, que o tirou da temporada. Muita gente já dava o Mercado mais para jogador que não iria continuar sua carreira do que de fato um jogador que iria se recuperar e voltar a jogar, mas ele foi lá, se recuperou lentamente, até de forma mais rápida do que era esperado pelo Inter, e está treinando normalmente. Não quer dizer que o Mercado já vai estar à disposição no fim de semana. O Inter talvez tenha um pouco mais de cautela com esse jogador, mas a tendência é que para depois da parada o Inter ganhe um baita reforço no seu sistema defensivo com a volta do ex-titular Gabriel Mercado. E que notícia importante, também outros dois jogadores, pessoal, apareceram no CT, dois jogadores que estão se recuperando de lesões musculares e que podem também, depois da parada para o Super Mundial, serem reforços importantes. Eu estou falando de Ener Valencia e Carboneiro. Vocês estão acompanhando aí imagens também exclusivas da atividade desta tarde. Os dois correndo em volta do gramado, ainda não estão trabalhando com bola, por isso que eu digo que é difícil que eles estejam de volta antes da parada para o Super Mundial. O Inter tem mais 2 jogos, apenas antes dessa pausa. Contra o Fluminense nesse domingo, depois tem uma data FIFA e só depois ainda tem um jogo contra o Atlético Mineiro. Aí depois para tudo.
Então, eu não vou ser definitivo. Talvez para a partida contra o Atlético eles tenham condições, mas para esse fim de semana, impossível, não teremos Carboneiro e não teremos Valência em campo pelo Internacional. A tarde também foi de exame de imagem em Bernabéu, lateral esquerdo, que ontem sentiu a posterior da coxa esquerda, foi substituído no decorrer da partida pelo Ramon e preocupa, sim, de certa forma, o Internacional. Há uma expectativa que ele tenha uma lesão muscular confirmada, há uma suspeita de lesão e os exames vão confirmar, a princípio, esta informação. Dificilmente o Bernabéu joga nesses 2 próximos jogos e deve voltar também só depois da parada para o Super Mundial. Bom, falamos sobre o Inter dentro de campo, ainda não dá para projetar um time para a partida do final de semana, mas claro, dá para imaginar que o Inter vai com o time titular, força máxima, até porque precisa voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro, tem só mais 2 jogos e ainda vai ter uma pausa grande para o segundo jogo, então vai dar para colocar o time titular, o que tem de melhor, para voltar a pontuar e bem no Campeonato Brasileiro. Mas eu quero falar, pessoal, também sobre reforços, sobre negociações e principalmente sobre a estratégia que o Internacional está montando para se reforçar na metade da temporada. E são 2 caminhos. O primeiro é a venda de jogadores. Sim, o Inter espera propostas, sabe que propostas irrecusáveis, como a gente fala, podem chegar na metade desse ano. Pelo Vitão, pelo Ricardo Matias, pelo Gustavo Prado, jogadores que chamam a atenção. O próprio Thiago Maia também já recebeu sondagens. Enfim, o Inter tem jogadores que estão cotados no mercado internacional. Então, venda de atletas é sim uma das formas, não só de resolver as finanças, de dar uma aliviada na questão financeira, afinal o Inter precisa de vendas, mas também viabilizar chegadas. É o caso, por exemplo, do Inestrosa, que a gente trouxe aqui no canal. O Inter só faria um movimento pelo Inestrosa caso tivesse a saída, por exemplo, de um jogador de ataque, por exemplo, o Wesley, jogador que também recebe propostas de forma constante do mercado europeu. Então essa é a primeira forma de viabilizar contratações. A segunda forma, pessoal, e a mais interessante, na minha opinião, pensando justamente no time, em não desfazer tanto assim o time, não descaracterizar o time do Roger vendendo jogadores e trazendo outros, mas otimizando a folha salarial. E essa foi uma expressão utilizada pelo Taigor Jank, repórter, e que o presidente já usou em outras oportunidades e concordou com a pergunta do Taigor, dizendo que sim, essa é uma forma de aliviar a folha, ou seja, tu libera jogadores que não estão rendendo, que tem um alto valor em termos de salário e tu consegue trazer outros jogadores. Eu dou aqui um exemplo para a gente conseguir tornar um pouco mais real essa situação. Por exemplo, Rohel, zagueiro, vai deixar o Inter na metade do ano, isso é certo, ele não permanece, está emprestado e não terá o seu contrato renovado. Ele tem um salário relativamente alto para os padrões, principalmente de um jogador que não é titular, nem perto disso. Então o Inter pega esse salário que investia no Rohel e coloca em outro jogador. Então abre espaço na folha, contrata outro atleta com mais chance, na visão do Inter, de dar uma resposta positiva e assim tu consegue equacionar essas questões. Também, por exemplo, a saída do Gabriel Carvalho. Ele não ganha muito, mas tem lá o seu valor financeiro mensal. O Inter reinveste em outro jogador. Mesmo caso do Natan, lateral direito, que também não fica. Então são vários negócios que o Inter está pensando. O Inter já conversa sobre reforços, isso foi deixado claro pelo Roger, pelo presidente, mas ainda não fez grandes movimentos nesta janela. A não ser o Alan Benítez, que é um jogador que está praticamente contratado aí pelo Internacional, faltando apenas o anúncio oficial. Bom, pessoal, este foi o vídeo desta quinta-feira à noite. Tem jogo do Grêmio, muitos vão secar, então peço para que você acompanhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, comenta aqui embaixo. Também manda para aquele amigo, para aquela amiga colorada que acompanha vídeo no YouTube, gosta de sempre estar atualizado
e tenho certeza que ela vai gostar bastante aqui do canal. Tá certo? Eu volto no próximo conteúdo e a gente se vê. Até mais!